Buenas, então vamos falar sobre RTD e C Sharp no Profit Chart, tá? Eu sei que termos novos aí, talvez nem todos estejam familiarizados, a gente vai falar sobre isso já já, mas antes de mais nada, não se esqueça, como sempre, deixa um like se puder, se quiser, se gostar, se inscreva no canal. Eu tenho pensado muito sobre o futuro do canal em si, continuar ou não, algo que a gente pode até conversar em outra oportunidade, em outro vídeo, mas a verdade é que eu notei nesse pequeno diminuição de produção que eu fiz recentemente, o YouTube pune muito o produtor que não está altamente engajado, seja produzindo, seja engajado com a audiência, né? Então, se você puder, realmente ajuda bastante, tá? E como sempre, links importantes, scapp.link/códigos, o nosso repositório de códigos, né? Grupo do Facebook e, como sempre, na dúvida, scapp.link, você encontra todos os links importantes aí que a gente oferece, beleza? Então vamos lá, então vamos começar a falar sobre RTD e C Sharp. Legal, então vamos falar sobre RTD e C Sharp, né? Só para dar algum contexto, né? O que aconteceu foi que eu encontrei recentemente um projeto, muito tempo atrás, onde eu fiz alguns testes com uma biblioteca de acesso a RTD e C Sharp, né, para o Profit Chart. E tinha esquecido, na verdade, desse projeto, né? Encontrei recentemente, essas pastas que você não lembra que existe, né? E dei uma refinada nele e postei no grupo do Facebook para ver se havia interesse. E, para minha surpresa, foi uma resposta maior do que eu esperava, do que eu imaginava, de interesse num assunto que eu até menciono no próprio post, né? Vai bem além em termos de complexidade, né, do que a gente normalmente trata aqui no canal, né, que é a programação através da NTSL, que é bem mais simples do que a linguagem de programação como C Sharp e assim por diante, tá? Mas, como eu prometi, então, né, havendo uma boa resposta, eu poderia fazer uma rápida demonstração do código e liberar o acesso para quem quiser baixar e poder fazer seus próprios testes. Lembrando que não vai dar tempo e também não é tanto o propósito dar uma aula necessariamente de C Sharp, tá? Mas havendo interesse nesse assunto especificamente, eu posso dar mais contexto para o código e como ele funciona, tá? Eu vou dar uma pequena passada nele para as pessoas entenderem, né? Para quem quiser fazer esse tipo de customização, teste, né, experiência, mas a verdade é que já precisa ficar claro que você vai precisar de alguma experiência já, algum conhecimento em C Sharp, tá? Do contrário, eu acho que como informação, como aprendizado, é válido, né, principalmente porque eu acho que tem muito que pode ser falado sobre RTD, né, eu até acho que a gente pode começar fazendo uma recapitulação sobre RTD, porque é um assunto que pode ser interessante aí, não somente para desenvolver aplicações com C Sharp, né, mas até mesmo usando o próprio Excel, tá? Então, eu vou novamente fazer uma rápida recapitulação sobre isso também, mas, novamente, havendo uma resposta positiva, né, em termos de interesse, engajamento, eu posso também desenvolver algo mais especificamente para falar sobre RTD, tá? Que não é necessariamente, né, somente para C Sharp, né, ou para linguagem de programação, beleza? Mas então vamos fazer essa recapitulação? Então vamos lá, vamos começar. Bom, o que seria RTD? Tá, RTD é uma abreviação, né, de um termo que significa Real Time Data, né, ou dados de tempo real, né, que é uma tecnologia disponível, né, no próprio Microsoft Excel, tá, utilizada para atualizar automaticamente dados de uma planilha, justamente, como a gente falou, em tempo real. Então perceba que não é somente necessariamente ou especificamente para mercado financeiro ou até mesmo para o Profit Chart, tá? É uma tecnologia da própria Microsoft, né, do Excel, que permite então fontes externas, né, compartilhar informação com uma planilha, tá? Então, basicamente o que ela faz, ela funciona como uma ponte, né, entre essa fonte externa, né? Então vamos abrir aqui rapidamente, se você for em cotações, exportar em tempo real RTD-DDE, você vê aqui algumas configurações, né? Então a gente, como eu estava dizendo, a gente pode, através do RTD, criar essa ponte de conexão de informação entre, no nosso caso aqui, agora sim, falando especificamente do Profit Chart, né? O próprio Profit Chart e uma planilha do Excel, tá? Então, o que acontece é quando esses dados são atualizados no servidor, né, e justamente, novamente, nesse contexto, o servidor é o Profit Chart, né, quando esses dados são atualizados, isso é refletido, né, nas células da planilha do Excel, tá? Então,
esse é o grande potencial aí do RTD, né? No momento, a única forma que a gente tem de comunicar externamente, né, do Profit Chart para uma outra ferramenta, tá? É através dessa tecnologia RTD. Tá? Existem limitações, tá? Customizações que a gente pode fazer, né? No Excel, que não é o foco de hoje, mas como eu falei, né, havendo interesse, a gente pode fazer algo específico sobre isso. Então, para mostrar, como você viu, né, a gente pode abrir essa janela de exportar dados em tempo real. Você vem em configurações, você vai selecionar RTD. Tá? DDE é uma ferramenta, uma funcionalidade similar ao RTD, porém é mais antiga, tá? Então já está defasada em relação ao RTD, tá? Então o recomendável é usar o RTD, que é mais atual, legal? E aí você vai configurar. No caso do RTD somente funciona para Excel, tá? Então ele já está automaticamente marcado para o Excel para você, né? E você tem algumas customizações que você precisa fazer ou pode fazer, né? É importante ativar a transferência de dados, tá? E aí quando você for em ativos, né? Você determina os ativos que você quiser. Então, por exemplo, por aqui Petro 3, por exemplo. Vamos adicionar, né? Então você consegue observar a lista de ativos que você está estudando, os atributos que você quer. Então aqui por padrão já estão todos marcados, né? E esses são atributos nativos da ferramenta, né? Então preços, horários aqui, enfim, né? Ou até mesmo indicadores, tá? E aí o interessante de indicadores é que você pode sim tanto usar indicadores nativos da ferramenta, como eu acho que já marquei aqui a própria média, né, a média móvel, que é um indicador nativo do Profit Chart, como os códigos que você mesmo programa. Então você pode acessar os indicadores que você mesmo programa no NTCL, né, através desse RTD. Então isso que é bem interessante, né, que começa a te dar flexibilidade aí e possibilidades, né. Então você vai clicar em copiar, vou dar um OK aqui para fechar essa janela. Se a gente for no Excel, tudo que eu preciso fazer é colar, né? Então perceba que automaticamente, né, os dados são postos aqui, tá? Como eu estou com o mercado fechado, eu esqueci de fazer uma rápida... Note que eu estou com um replay rodando, tá? Você pode fazer, exportar dados de replay também. Então vamos colocar aqui, ó, o input do replay, tá? Então vamos copiar, vou dar um OK e vou voltar lá no Excel, vou colar. E agora você vê aqui o R, o input, né? E a gente consegue ver também os dados do replay, legal? Então, é importante você entender isso, porque a gente vai perceber que a gente pode fazer isso também nessa nossa aplicação, tá? E eu vou mostrar como fazer isso. Note aqui os dados sendo atualizados, né? Perceba aqui os preços sendo atualizados. Note como eu tô com o vídeo acelerado. O vídeo não, né? O replay acelerado, né? Então eu tô com a velocidade 10 aqui, né? Perceba que o tempo aqui tá também acelerado, né? Justamente porque é um replay, mas o importante é que você perceba que os dados são atualizados constantemente, né? É isso que a gente quer. Porém, agora, reproduzir isso numa ferramenta externa, onde a gente não precisa do Excel e a gente pode tratar isso, né, com uma linguagem de programação e criar a nossa própria aplicação, neste exemplo, o C#, beleza? Então vamos ver isso. Legal, e agora aqui no ambiente do Visual Studio, né, que é a ferramenta de desenvolvimento da Microsoft para C#, tá? Você pode encontrar grátis, né? Existe uma versão gratuita da própria Microsoft para desenvolvimento individual, né? Você tem versões, claro, para empresa e para profissionais, mas você pode sim encontrar a versão comunidade, que é aberta ao público, tá? E de grátis, de forma gratuita, né? Bom, rapidamente só uma observação para ser feita, tá? Se você acessar o projeto que eu vou disponibilizar pelo GitHub, né? Você provavelmente não vai precisar fazer isso, né? Você vai continuar da onde eu parei, mas caso você queira começar um projeto do zero, né? Após um pouco de entendimento desse projeto, né? Só uma observação que você vai precisar é que ele usa uma referência, né? Uma dependência com, né? Component Object Model, né? É uma metodologia mais antiga de utilizar bibliotecas externas, né, para o seu código, tá? Mas de qualquer forma você vai precisar adicionar uma COM reference, né, uma referência COM. Basta buscar aqui, eu não lembro se é RTD, perdão, não é Nelogica.
RTD. Quando você buscar RTD Trading, você vai ver aqui, né, a biblioteca COM da Nelogica, tá? Você basta marcar aqui a caixinha, eu já marquei porque eu já estou usando, né? E aí você dá um OK, e aí você pode começar a referenciar aqui os métodos e classes especificamente para criar um servidor RTD, fazer a comunicação que a gente vai ver aqui, tá? Como eu disse, não é o foco uma aula aqui de C# necessariamente, tá? Mas só para quem, novamente, for usar esse projeto, quiser ter um pouco de contexto, né? Mostrar rapidamente aqui a nossa janela, tá? Eu vou mostrar a ferramenta funcionando, mas basicamente aqui são, né, alguns botões para conectar, requisitar e atualizar. E algumas caixas de texto aqui para você acompanhar esses valores, né? E uma caixa aqui de mensagem de status, né? do próprio programa, tá? Nada muito complexo, nada muito avançado, tá? Não estou seguindo nenhum padrão aqui de design, de programação, não era esse o propósito, né? Tanto é que todo o código está numa página só, o que também não é uma prática comum, né, em desenvolvimento profissional. Claro que não é esse o propósito, então, né, a ideia aqui é ter de forma mais enxugada e simples possível, né, uma demonstração de uma aplicação na prática para você poder entender o funcionamento e poder depois fazer os ajustes aí, as modificações e alterações que você achar melhor, legal? Então, a gente tem aqui algumas variáveis, né, declaração aqui, não vou entrar em tantos nesses detalhes, mas rapidamente vou seguir sequencialmente aqui, pelo menos os métodos importantes, né, que a gente tem nesse código para você entender o que está sendo feito. Então a gente tem aqui um método comum, né, de WPF, né, de desenvolvimento aí do C# para aplicações Windows, né, onde ele inicializa os componentes, aquela tela inicial que você viu. Eu faço aqui uma atualização de interface gráfica, né, mas nada muito complexo, né. A gente tem aqui 3 métodos de lidar com eventos de clique do mouse, né, para o botão de conectar, requisitar e atualizar, tá? Então, para aqui fazer a conexão, né, a gente tem aqui algumas atualizações de questão de interface gráfica, né, e etc, né, mas a gente lida aqui, né, com essas necessidades, né, de conexão, requisição e atualização, tá? O importante, então, principalmente está aqui, né, que é onde a gente inicializa o nosso RTD server, né, o nosso servidor RTD, com esses 2 métodos importantes aqui, né, ou 2 instruções importantes, né, onde a gente cria uma nova instância do nosso servidor RTD e a gente inicializa, a gente dá um server starter aqui, tá? Feito isso, né, na nossa inicialização, a gente pode fazer a requisição de dados, tá? E aqui é provavelmente, né, uma das, talvez, aí, mais importantes, né? Porque é aqui que a gente constrói, né, a lógica necessária para fazer a requisição, né, através do RTD. Então, rapidamente, para te passar o contexto, para você entender, né, a gente usa esse método aqui, né, connect data, tá? Que ele vai se conectar a um tópico, tá? Então, tópico, né, é como quem desenvolveu essa metodologia aqui, né, definiu para especificar uma conexão específica de dados que você vai buscar. Você vai especificar depois um objeto determinando o ativo, no caso aqui eu criei, né, chamando o ticker, tá? O ticker que é, né, o código desse ativo, e o dado que você quer. Então, por exemplo, ABE para abertura, FEC para fechamento, último preço e 3 para o valor do indicador média móvel, tá? A gente faz alguma manipulação aqui, né, para lidar quando caso o preço não esteja, o valor não esteja disponível, né, algo aí já mais genérico. Mas 2 fatos importantes que você precisa entender é que a construção desse ticker aqui precisa ser de acordo com a metodologia aí do Profit Chart, tá? Na dúvida, eu vou te recomendar duas formas, tá? Uma, eu vou deixar um link guia RTD na nossa wiki, tá? Onde eu tenho uma tabela de todos os atributos disponíveis, então para você ver aqui quais são os preços, né? Quais os valores que você pode requisitar, como funciona, né, a estrutura da requisição aqui do RTD, né, da fórmula, aqui especificamente para o Excel, né? Mas segue a mesma lógica, tá? Agora, perceba, então, rapidamente, só para ficar claro aqui, né?
barra, só para, né, novamente, lá na página você tem os detalhes, né, mas barra, o underscore aqui, G, significa o replay do BMF, tá? Enquanto F, o input F, seria do mercado aberto, tá? O Bovespa, ou seja, para ações, né, seria, por exemplo, o ticker seria Petro 3, né, PET 3, o replay, por exemplo, seria H, tá? Então são códigos que foram determinados pela própria Nelogica. Novamente, caso você queira, a lista completa está lá no link, né? Mas a segunda forma que eu recomendaria de você, na dúvida, conseguir encontrar essa informação é através mesmo da planilha do Excel, né? Porque na fórmula do Excel, como eu mostrei aqui, né, ele determina a configuração correta, né? Então, você poderia configurar através da interface gráfica que a gente viu aqui, né? Aqui em cotações exportar, você configura aqui o que você está buscando, copia, cola no Excel e a partir da planilha do Excel você consegue puxar as configurações corretas, né? Principalmente aí de ticker, né? De valores e assim por diante, tá? Então essa é outra forma. A gente tem uma classe aqui que determina esse market data, né, esses dados de mercado, tá? Nada muito... simplesmente uma forma mais simples de eu poder manipular esses dados, tá? Mas claro, não é provavelmente como seria utilizado. Então, numa aplicação profissional, né? Então só perceba que esse market data, tá? Essa classe aqui, esse tipo, eu estou determinando aqui embaixo e é algo que eu determinei, tá? Isso não faz parte da implementação nem dessa biblioteca, nem do próprio método de implementação RTD, tá? Foi o que eu fiz aqui para simplificar a minha própria vida ao manipular aqui esses dados, beleza? Você não precisa usar esse tipo market data. Aqui para requisição e aqui para atualização, tá? Então a gente faz aqui uma atualização desses dados, onde a gente chama um método update market data, perdão, esse foi o que a gente acabou de ver, esse aqui, update RTD data, né? Os dados RTD. E aqui eu quero fazer algumas ressalvas, tá? Quando a gente faz a requisição de dados, cadê a função aqui? Refresh data, tá? O que ele faz é ele retorna um objeto, tá? Uma array, uma array, né? Que a gente sabe é um conceito aí de matrizes, né? De um tipo objeto, né? Onde ele traz todas as informações do RTD, tá? Então cabe a nós filtrarmos aí o que a gente quer. E por que isso é importante entender, tá? Porque se você tiver uma instância do Excel rodando ao mesmo tempo que, no caso aqui, a nossa aplicação, a gente cria múltiplas conexões de dados e quando a gente requisita o dado, ou a atualização desses dados, né, ele retorna tudo para a gente. Então tome cuidado com isso, tá? Não estou querendo dizer que você não pode usar o Excel junto com a sua própria implementação. Você pode. Né? Não causa um erro, por se dizer, mas você precisa tomar cuidado como você manipula esses dados que voltam do Profit Chart, porque para o Profit Chart ele não está interessado necessariamente em quem está requisitando, ele está interessado em o que estão requisitando dele, e quando ele propaga essas informações, ele propaga tudo, né? Então até mesmo você pode ter, aí sim pode ter problemas, nas especificações desses tópicos IDs, né, desses topic ID, né, porque você tem que ter certeza que não vai ter nenhum conflito com os dados do Excel. Então, na dúvida, se você não precisa do Excel rodando junto, né, é melhor que não rode, tá? E aí você manipula sozinho, né, através da sua aplicação, essa conexão RTD com o Profit Chart, legal? Deixa eu ver o que mais nós temos aqui. Nós temos aqui aquele método de atualização de interface gráfica, novamente, tá? Não é forma que eu faria profissionalmente, né? Mas novamente uma forma simples aqui de ter tudo numa página só, né? E de forma um pouquinho separada para ficar um pouquinho óbvio também, né? Para quem está estudando esse código, né? Aqui um método de atualização desses labels, né? Desses campos de texto, tá? Aqui um método de desconexão. Perceba que eu estou desconectando cada tópico individualmente, tá? Claro, novamente, existem formas melhores de fazer isso, mas eu quis mostrar especificamente essa desconexão individual de cada tópico, porque é importante que, principalmente para quem estiver desenvolvendo a aplicação, né, e aí você inevitavelmente
roda a aplicação, faz um teste, fecha, reconecta, roda de novo, né, testa outra coisa. Cada vez que você, no nosso exemplo aqui, né, deixa eu voltar aqui, que você clica conectar, ele cria uma nova ponte, uma nova conexão com o Profit Chart. Se você não fecha essa conexão, né, se você não desconecta essa ponte de conexão, ela se mantém aberta. Então, naquele método de atualizar os dados, aquilo começa a crescer, porque aquelas conexões, aquelas pontes ainda estão abertas, tá? Então, eu faço isso com esse método de desconectar, terminar o servidor caso a gente esteja fechando. E aqui a gente lida com o evento de caso a ferramenta seja fechada, eu forço isso tudo a acontecer, né? Fechar e desconectar essas pontes, né? Para que não fiquem abertos, tá? Então, essa basicamente é a aplicação. Eu vou rodar aqui rapidamente, apesar de que a gente já viu, né? Eu fiz algumas pequenas alterações desde que desde que eu postei o vídeo lá no Facebook, tá? Mas eu quero mostrar porque eu coloquei agora um indicador média móvel, né? Eu acrescentei justamente para ter algo a mais para ficar aqui, para demonstrar e fazer um ponto importante. Então, se eu conectar, note, né, que eu separei tudo justamente para ficar passo a passo, né? Principalmente no código. Então, conectar, a gente simplesmente cria aquela conexão com o RTD, a gente vê aqui embaixo o resultado conectado, a gente vai requisitar, perceba que a gente tem a requisição desses dados, né? Do input G, né? Que é o replay, né? Porém, não está sendo atualizado automaticamente. Para isso, eu tenho que mandar ele atualizar, né? E aí, a partir de agora, ele começa a fazer essa requisição aí frequentemente, né? Então, só para a gente confirmar, ó, preço de abertura do dia, se a gente for olhar ali o preço de abertura, 109.540, fechamento 1, né, eu coloquei para representar que seria o fechamento do dia anterior, tá, não da barra anterior, né, talvez não seja a melhor forma de representar aqui, mas novamente, você pode fazer as alterações que você achar melhor, né, na interface gráfica, fechamento ali, né, 108.805, então bateu correto, o preço último, né, o mais recente, se note que ele vai atualizando, né, conforme o preço vai se movimentando, e a média móvel, né? Perceba que o valor da média móvel não está batendo. Por que isso? Porque a gente está num gráfico de 5 minutos. Né? E o RTD, por padrão, funciona apenas no gráfico diário. Tá? Infelizmente, isso não é algo que a gente pode customizar. Então, infelizmente, o RTD, né, ele trabalha com o gráfico diário e não com gráficos temporais, né? 5 minutos, 15 minutos e assim por diante, tá? Então ele funciona muito bem caso você queira realmente informações do gráfico diário ou você esteja trabalhando em tempo real, porque aí isso não é tanto um problema, né? Qualquer outra manipulação que precise ser feita em termos de periodicidade, você vai precisar fazer através da lógica, né, do seu próprio código, legal? Então, é importante que fique claro, beleza? Então, essa é basicamente a aplicação, tá? Claro, eu não espero que você use, isso aqui não é uma aplicação para ser utilizada, não tem funcionalidade prática nenhuma, tá? Então, eu vi algumas pessoas começando, né, como é que eu uso esse aplicativo? Para nada, porque não tem nenhuma informação aqui que já não tenha no Profit, que, né, não tem por que você ter uma aplicação externa para isso, né, do jeito que está agora. A ideia é te mostrar o código por trás, né, para que quem quiser desenvolver suas próprias aplicações possa, né, fazer as customizações, né, e aí, utilizando esses dados, fazer a manipulação que precisa, às vezes gerar um gráfico diferente, né, combinação de dados, né, estudos de dados, né, externos, né, então você pode fazer isso tudo agora, né, utilizando o RTD. Agora, o ponto que acabou me instigando a demonstrar isso, né, porque eu fiquei até impressionado com a performance, né? Se você for observar aqui, o preço, né, tá atualizado aqui, se a gente olhar o branco, né, que é o preço, o amarelo é a média, é quase em tempo real, né? Literalmente o lag é muito baixo, né, entre a comunicação que a gente tem aqui com o Profit e com a nossa aplicação, né? Então, eu achei que pode ser interessante sim para aplicações reais, tá? Agora, ressalvas. Você precisa estar rodando o Profit Chart, tá? Ele não consegue rodar sem o Profit Chart estar aberto, né? Porque, como a gente conversou, o Profit Chart
nesse contexto, nesse cenário, é o servidor que fornece esses dados, então ele precisa estar rodando, né? E portanto, né, então você não consegue desmembrar uma coisa da outra. Mas, né, para aplicações onde você usa o Profit Chart e quer fazer cálculos aí, às vezes mais complexos, né, que o NTCL permite, você pode fazer, né, agora através aí de aplicações, né, externas, tá? Recomendo para aplicações de automação de estratégia, né, de robô, não, tá? Não, porque inevitavelmente a gente está adicionando uma camada extra, principalmente, né, de delay, né, que apesar que a gente conversou aqui, a performance me parece ser bem decente, né? Apesar de que é uma aplicação muito simples, então conforme essa requisição de dados, esse tratamento e manipulação de dados aumente, talvez fique mais devagar, não sei, tá? Não fiz esse teste mais a fundo, em algo mais né, que requer mais processamento e mais informação, mais atualização. Então pode ser que exista um problema ali, né? Essa é uma aplicação bem simples demo, né? Mas, além desse delay, né, que possivelmente pode ocorrer, você acrescenta mais uma camada para dar erro, né? Onde o Profit não tem controle, porque querendo, por bem ou por mal, o Profit tem algum controle dos erros que acontecem no NTCL, caso você queira fazer manipulação ali, né, para automação. Nesse caso, né, acaba saindo das mãos do NTCL. Então, dependendo de como você usa essa informação, né, para às vezes fazer automação através de clique, né, você está aberto aí a outros problemas que, né, a linguagem do NTCL não vai ter como administrar, legal? Lembrando que, claro, quando eu digo automação, né, aí seria através de uma ferramenta externa, por exemplo, clicador de botão, né? Porque a gente consegue, né, requisitar os dados do Excel requisitar os dados do nosso servidor, que seria o Profit Chart, para a nossa aplicação, mas a gente não consegue responder por Profit Chart, tá? Isso a gente não consegue fazer ainda, né? Seria interessante, né? Através do RTD também não é nativamente possível, tá? Porque a ideia do RTD é justamente essa, servidor se comunicar com a sua aplicação, né? Mas quem sabe num futuro a Nelogica possa implementar aí metodologias onde a gente pode comunicar com a ferramenta. Existe, tá? A gente até no próprio post lá a gente conversou um pouquinho sobre isso, né? A Nelogica existe um DLL onde você consegue literalmente enviar ordens, tá? Então, portanto, enviar ordens de forma externa, sem, né, clicar na boleta ou sem usar a automação do Profit Chart, tá? Isso, claro, requer contratação separada e custos separados, tá? Alguém comentou o preço lá no post, que é realmente bem alto, mas, né, fica aí para você saber, caso você queira, entre em contato com a Nelogica e pergunte aí sobre, né, a utilização desse DLL aí, que nada mais é também que uma biblioteca externa, né, que permite fazer justamente essa conexão com o Profit, mas daí na direção contrária, né, que é onde a gente passa instruções para o Profit Chart, né, no caso ali de fazer envios de ordem, beleza? Então isso aí foi uma pequena introdução, né? Novamente, acho que eu não mostrei, né? Eu vou deixar todos os links na descrição, tá? Esse link aqui vai ter também tudo que você precisa, inclusive o projeto do GitHub, tá? Onde você pode fazer aqui a cópia, né? Ou até mesmo baixar, né? E utilizar como aí modelo, né? Como início para o seu projeto, para os seus testes aí, fazer seus próprios experimentos, beleza? Então, novamente, havendo interesse e engajamento aí, eu posso aprofundar, seja no RTD, seja na própria aplicação aqui, né? Até mesmo um pouco no C#, tá? Como eu falei, não é muito o propósito aqui, não quero fugir do nosso propósito do nosso canal, né? Não é falar de C#, tá? Mas nesse código específico aqui eu posso fazer uma exceção aí, caso haja interesse, beleza? Ou posso fazer aí para os membros do canal, né? Porque aí fica lá, não incomoda ninguém mais. Então é isso aí, espero que tenha ajudado. Qualquer dúvida deixa aí nos comentários, a gente vai se falando e nos vemos no próximo vídeo.